Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e Deus é um conceito pelo qual medimos nossa dor. No vídeo de hoje eu falarei sobre o primeiro álbum solo do herói da classe trabalhadora, o John Ono Lennon, e o seu primeiro após o fim dos Beatles. Estou falando, obviamente, do Plastic Ono Band, que foi lançado no dia 11 de dezembro de 1970. Aqui temos um disco onde John tenta expurgar todas as suas dores e sofrimentos, muito influenciado pela terapia do grito primal que ele e Yoko Ono haviam passado poucos meses antes do seu lançamento. Entretanto, no meio de toda essa dor, encontramos ainda esperança e o amor, como uma luz no fim do túnel. E vamos ao vídeo! Para começarmos a falar sobre este disco lançado em dezembro de 1970, é preciso não só falar como estava John Lennon na época, mas também quem ele era. Líder natural e por direito dos Beatles, e mesmo nos primeiros discos da banda, John sempre tendo o fiel escudeiro Paul McCartney compondo junto ao seu lado, Lennon estava em outro patamar. Sua palavra era lei. Entretanto, com a chegada ao topo do mundo, veio a frustração de não estar satisfeito com a sua posição, de não sentir orgulho de estar ali. Em 1966, os Beatles pararam de fazer turnês, o que o obrigou a passar mais tempo com a sua esposa Cynthia, onde os dois estavam vivendo num casamento extremamente desgastante, fazendo com que John preferisse passar a maior parte do tempo fumando maconha ou usando LSD, para conseguir se abstrair, fugir disso tudo, fugindo até mesmo do seu filho Julian. Com John ficando mais lento, distante, desligado, afastado, involuntariamente o comando dos Beatles passou para as mãos de Paul McCartney. Entretanto, Lennon teve uma salvação, alguém que lhe tirou desse torpor, e esse alguém era Yoko Ono. Para John, ela representava completamente aquela figura feminina e intelectual que ele tanto buscava e descreveu na música Girl do álbum Rubber Soul, e que ele não tinha em Cynthia, fazendo com que ele ficasse completamente apaixonado por ela e ela por ele também. Os dois tiveram uma conexão muito grande, querendo sempre estar do lado um do outro. Com Lennon levando-a ao estúdio enquanto gravava com os Beatles, querendo sempre sua opinião se o que estava fazendo era bom ou não. E a paixão era tanto que ele tirou o seu nome do meio, Winston, que era uma homenagem a Winston Churchill, e botou o Ono. E ela fez o mesmo, botando Lennon no seu. Juntos, eles lançaram álbuns experimentais, fizeram vários atos pela paz, como seu Bad In, que ocorreu na lua de mel do casal. Lançaram o single Give Peace a Chance, se juntaram a movimentos políticos e formaram a Plastic Ono Band, com eles dois como figuras principais, com o objetivo de ter membros rotativos, sem o compromisso que os Beatles tinham. E falando nos Beatles, tudo tem o seu fim. Após o término das gravações do Abbey Road, o último disco gravado pelos Beatles ali no final de 69, John anunciou que estava deixando a banda. Fazia um bom tempo que o grupo não estava mais em sintonia, só era preciso alguém dar o primeiro passo. Naquele momento foi uma declaração só para eles, para os membros da banda, para o empresário deles na época, o Alan Klein. Só meses mais para frente é que Paul McCartney iria a público dizer que os Beatles acabaram. John e Yoko seguiram com sua vida, estavam fazendo um grande esforço para largar a heroína, o que resultou na música Cold Turkey, que fala da abstinência da droga, para dessa forma tentarem ter um filho. Os dois se mudaram para a mansão Tilshurst Park e logo Yoko passou a perceber certos traumas que John tinha guardado consigo e que precisavam urgentemente de tratamento, como a falta de um pai na infância, a morte do seu tio George, que para John representava uma figura paterna, a morte prematura da sua mãe Julia, do seu amigo Stu Sutcliffe e do empresário dos Beatles, Brian Epstein, com John afirmando que todos eles lhe abandonaram, sendo esses apenas alguns dos seus traumas. Como John era um intelectual, ele vivia recebendo livros de vários artistas ao redor do mundo, e numa manhã, no final de março de 1970, o correio lhe trouxe a nova obra do terapeuta californiano Arthur Janove, chamado The Primal Scream, Primal
Therapy. Quando John viu as 3 primeiras palavras, logo relacionou com a técnica vocal de Yoko Ono, que vivia gritando no palco. Para Janove, quase todos os comportamentos neuróticos eram causados por traumas infantis, como a necessidade de amor negada, segurança, atenção, e quando na vida adulta o indivíduo tende a buscar consolo no sexo, religião, fama, riqueza e drogas, com a terapia tendo o objetivo de romper as necessidades insatisfeitas e os sentimentos reprimidos, levando o paciente de volta à infância, para tentar confrontar e articular essa dor de uma maneira tão primitiva como quando os bebês saem do aconchego do útero da mãe para o mundo frio e real. Nas primeiras sessões, Janove se mudou para a residência de John, cuidando dele enquanto sua esposa Vivian cuidava de Yoko Ono, que também tinha os seus próprios traumas. Já num segundo momento, o casal realizou as suas sessões na ensolarada Califórnia, com os dois de fato muito dedicados para com a terapia de Janove. Entretanto, o tratamento nunca foi concluído. Por conta do visto americano de John e Yoko ter vencido, os dois tiveram que voltar para a Inglaterra. No entanto, não havia terapia melhor do que a música, e durante esse meio tempo, John havia composto a maioria das músicas que iriam aparecer no seu primeiro álbum solo. Dessa forma, o Plastic Ono Band foi gravado entre os dias 26 de setembro até 27 de outubro de 1970 nos estúdios Abbey Road, iniciado 2 dias após sua chegada dos Estados Unidos, sendo produzido por Phil Spector, que havia gravado o single de John, o Instant Karma, e que depois salvou o projeto dos Beatles, o Get Back, o transformando no Let It Be. Com o fim dos Beatles, John estava completamente no controle da sua carreira, obviamente sempre tendo Yoko Ono por perto. Entretanto, para o álbum não havia nenhum Paul McCartney e George Harrison para lhe darem alguma sugestão, só tendo o queridíssimo Ringo Starr por aqui. Pela primeira vez, cantava sozinho, sem os vocais de apoio e sem todos os seus efeitos na voz, como fazia nos Beatles. Aqui estava John Lennon de corpo e alma. Como falei de Ringo Starr, ele toca bateria no disco, e no baixo temos Klaus Voormann, amigo dos Beatles dos tempos em que eles tocaram em Hamburgo, na Alemanha. Por mais que em uma ou outra canção tenha um outro músico, a essência do álbum são esses 3, como um grande power trio. Por mais dolorosas que fossem as mensagens que John estava passando em suas músicas durante as gravações, todos se divertiram bastante, com Lennon apenas dando poucas instruções à banda, contente em apresentar suas músicas em forma bastante básica. E por mais que o disco tenha sido produzido pelo Phil Spector, que tem toda a sua técnica de parede sonora, que consiste em colocar vários músicos na sala do estúdio para dessa forma adensar o som, aqui o álbum tem uma sonoridade bem simples, cru, direto e sem efeitos. John afirma que Phil mal participou das sessões e que a maioria das canções, para não dizer todas, foram gravadas sem ele, com Phil apenas mixando o álbum por 3 dias no final de outubro. Mas enfim, o Plastic Ono Band, o primeiro álbum solo do John Lennon após os Beatles, é o resultado da terapia do grito primal. Aqui temos um resumo da vida de John até aquele momento, com Lennon voltando-se para si, se analisando, descobrindo e redescobrindo, visitando seu passado, suas dores, suas perdas, seus traumas, suas angústias, como o abandono do pai, a perda prematura da mãe, com o ambiente em que ele foi criado, com a fama estratosférica dos Beatles, com a perseguição que ele e Yoko sofriam por conta das suas opiniões políticas, mas principalmente ela, por ser uma estrangeira, falando também de drogas, política e religião. John foi indo camada por camada de si mesmo, expurgando os seus demônios, jogando-os para fora como um grande grito de libertação. Para debaixo de toda essa sensibilidade, sinceridade e crueza, encontrarmos um Lennon completamente desconstruído daquela imagem Beatle, mas sim alguém tão humano como cada um de nós. E no meio de toda essa dor, gritos angustiantes, encontramos a esperança e o amor,
como uma luz no fim do túnel. E o disco toca em temas universais como o próprio amor, a figura da mãe, o isolamento, lembranças e Deus. O disco ele ultrapassa a barreira de um álbum qualquer, em que você chega em casa para ouvi-lo depois de um longo dia de trabalho, mas sim uma experiência que você tem que sentir cada uma das músicas. Por mais que ele tenha faixas que se destaquem como Mother e Working Class Hero, a grande maioria das canções são dependentes desse álbum, do seu conceito. O disco foi lançado no dia 11 de dezembro de 1970, atingindo o 11º lugar nas paradas no Reino Unido e a 6ª posição nos Estados Unidos. A capa do disco teve a foto tirada por Dan Richer na propriedade de Lennon, a mansão Chislehurst Park, e mostra John deitado em Yoko. Na parte de trás, na contracapa, temos um pequeno John Winston Lennon. E uma curiosidade bem legal é que o disco de Yoko Ono, também chamado Plastic Ono Band, lançado no mesmo dia e com a mesma banda de apoio, mostra na parte da frente ela deitada em John e na parte de trás uma foto dela quando criança. O disco é composto por 11 músicas, sendo 5 no lado A, 6 no lado B, totalizando 39 minutos de som. Mother, abrindo o disco, temos uma canção bastante sombria. Começando com um sino de igreja bem pesado e que, segundo Lennon, era para indicar a sentença de morte da sua vida com os Beatles. Depois de 4 longas badaladas entram os vocais de Lennon inesperadamente cantando a palavra Mother quase como um grito junto dos outros instrumentos. Musicalmente, a canção é bastante densa, com John tocando um piano, colocando uns acordes mais instáveis, a bateria ali sempre presente ao fundo e uma trilha de baixo muito legal. A canção se mantém calma por boa parte dela, até que quando ela passa da metade entra numa crescente e quando chega ao final, John Lennon está praticamente berrando, para em seguida a sua voz ir sumindo aos poucos num fade out. Sobre aquele início com o sino, John o copiou de algum filme de terror que estava vendo na televisão, e originalmente ele era mais rápido, entretanto Lennon pediu para diminuir a sua velocidade com o objetivo de adensar a canção. E sobre aqueles gritos, John afirma que teve muita dificuldade em fazê-los, dizendo que não sabia berrar. Então gravava os seus vocais durante o dia e à noite os gritos, para dessa forma não prejudicar a sua voz. Fala-se também que seus vocais foram duplicados para aumentar a potência e que Phil Spector botou alguns ecos ali. Sobre a letra, temos uma das canções mais sinceras de toda a carreira de John Ono Lennon, falando da sua relação com sua mãe Julia e seu pai Alf. O casal vivia se desentendendo, com Julia pulando a cerca e com Alf trabalhando como garçom em embarcações. Quando John tinha 6 anos de idade, Alf o havia sequestrado e tinha planos para eles se mudarem para Nova Zelândia. Entretanto, pouco antes da viagem acontecer, Julia chegou na casa onde Alf morava com John, querendo tirar satisfação do paradeiro do seu filho. Alf lhe contou o plano e Julia achou uma boa ideia que John ia ter um futuro brilhante e muito bom na Nova Zelândia, e só pediu para se despedir do filho. Depois da despedida, o pequeno John, ao lado do pai, viu a mãe se afastando e correu em sua direção aos prantos. Dessa forma, o seu pai Alf fez a pior coisa que um pai poderia fazer. Pediu para o pequeno John escolher se queria ficar com ele ou ir embora com a sua mãe. John, desesperado, escolheu a sua mãe. Alf se isolou e só anos depois, quando John virou o John Lennon, é que ele reapareceu em sua vida. Entretanto, Julia não era uma mãe muito boa e com um novo marido beberrão em casa, ali com certeza não era um ambiente propício para se criar um filho. E a irmã de Julia, Mimi, viu isso e passou a ser a responsável de John, com Lennon raramente vendo sua mãe no início da infância. Mas com a chegada do rock and roll, um gênero que a tia Mimi nunca gostou muito, John passou a se reaproximar da mãe, e quando os dois já estavam bastante próximos, no dia 15 de julho de 1958, um carro lhe atropelou e tirou a vida. Logo, a canção Mother é uma acusação direta ao seu pai e mãe, que segundo o próprio John o abandonaram, nunca o quiseram. Sua mãe por tê-lo trazido ao mundo e depois abandoná-lo, e seu pai por abandoná-lo também quando era criança.
Dessa forma, a música se transforma num desfecho, um adeus a essas duas figuras, obviamente ligada à terapia do grito primal. E seus gritos repetidos no final da canção, mamãe, não vá embora, papai, volte para casa, podem muito bem remontar o dia em que teve que escolher entre seu pai e sua mãe. Hold On, a segunda faixa do disco, se afasta completamente do terror de Mother, sendo a canção mais alto astral do álbum. Temos aqui uma música muito legal e simples também, com John utilizando na sua guitarra o trêmulo que deixa o seu som bastante instável. John fez 32 takes testando abordagens diferentes até finalmente chegar a essa definitiva, que tem um clima mais para cima, tranquilizador, mas nem tanto. Há alguns elementos na canção que deixam um clima mais tenso, como a bateria nervosa de Ringo Starr, vários silêncios e o vocal fragmentado. Entretanto, a letra abraça muito mais o lado positivo da música, com John manifestando um voto de confiança em Yoko, na humanidade, mas principalmente em si mesmo, tratando do tema de fragilidade emocional, que quando você está sozinho no mundo, tem que aguentar firme, e que ele e Yoko têm forças para seguir em frente. E o fato do próprio John cantar para ele mesmo, Lennon já comentou que era uma maneira de afirmar que não queria morrer, ser ferido e agredido. E sobre o momento que John canta Cookie, é uma referência a Cookie Monster do programa Vila Sésamo. I Found Out, a terceira faixa do disco, se afasta completamente da sutileza da anterior, sendo um rock and roll bastante cru. Começando inicialmente só com John e sua guitarra distorcida fazendo alguns riffs, até que mais para frente entra o baixo e a bateria, parecendo uma música completamente diferente e com uma certa influência do blues. Sobre sua letra, ela critica cada panaceia que John tentara ao longo da vida, desde a maconha ao Hare Krishna, fazendo referência ao período em que estava muito influenciado pelo Maharishi Mahesh Yogi, na época em que ainda estava com os Beatles, com a banda chegando a passar uma temporada na Índia, até John ficar desiludido com a figura de Maharishi. Também há uma crítica à figura dos seus pais, o movimento hippie que diz que todos são irmãos, a religião, até ex-colegas músicos. Em resumo, uma canção que expressa a desilusão de Lennon com um mundo dominado pelo que ele via como falsa religião e falsos ídolos e adverte contra ser enganado por certas crenças. E na época a música causou uma polêmica com a frase "algum de vocês sentados aí com o pau na mão". O Working Class Hero, a quarta faixa do disco e também um dos seus grandes momentos. Por mais que John tenha um certo desprezo pela música folk, aqui ele abraça completamente o gênero com um certo tom de ironia e o resultado é tão incrível que parece uma canção dos primeiros álbuns de Bob Dylan. A música toda é muito calma, apenas em alguns momentos com Lennon adensando a faixa, mas direta, tocando exatamente na ferida, e a maneira com que John conduz a música, apenas ele, sua voz e violão, faz com que fiquemos presos a cada uma das suas sentenças, e que transmite uma certa ironia, desprezo e dor. John teve muita dificuldade em gravar a canção, nunca ficando satisfeito com sua voz, fazendo um número infinito de tomadas. Tanto que a versão final da música é uma junção de 2 takes e ali na metade da canção você consegue ouvir uma diferença de volume. Sim, Mother, John critica seu pai e sua mãe, aqui o alvo é sua tia Mimi e o ambiente de classe média aspirante em que fora criado, com ele culpando a vida extremamente segura da sua infância e adolescência como os causadores de todas as suas dores. Por mais contraditório que possa soar, como ele se declarando herói da classe trabalhadora, ele afirma que sua intenção era dizer que se ele chegou até onde chegou, qualquer um poderia chegar. Além de que essa música sofreu várias controvérsias pelo uso da palavra fuck, e o motivo dele ter usado essa palavra é que na classe trabalhadora não se usam expressões limpinhas e formais. Entretanto, mesmo com essas contradições, temos um lirismo impressionante, até mesmo para John Lennon. Ele fala com o ouvinte, descrevendo a sua vida desde os seus primeiros anos, o sofrimento em casa e na escola, o fim da vida escolar e a busca por um emprego. Depois, a vida adulta, onde o indivíduo tem suas distrações como religião, sexo e a televisão,
criticando a guerra, mais especificamente os recrutamentos de jovens que eram obrigados a ir às selvas vietnamitas e matar, como se fosse algo extremamente natural. E também não podia deixar de fazer uma referência a Paul McCartney e sua música Fool on the Hill. Em todos os versos, John culpa alguém por conta de todos os males que o indivíduo sofre, talvez o governo, grandes corporações ou simplesmente um sistema viciado que quer esmagar a classe trabalhadora. E Lennon, ao longo de todas as suas sentenças, afirma que um herói da classe trabalhadora é algo para ser, e no fim conclui que para se o ouvinte quiser ser um herói, só é preciso segui-lo. Mas de uma maneira irônica, combinando com o gênero folk que John tanto desprezava, pois naquele período Lennon estava com muitas dúvidas e inseguranças, e não estava inclinado a ser essa figura heróica e se apresentar como um líder. Isolation, a quinta faixa do disco, traz para o álbum de volta o piano bem cristalino, o baixo e a bateria numa canção bem lenta, e por mais que ela pareça triste, ela tem certos momentos mais felizes, como um dia ensolarado que ao mesmo tempo chove. E essa calmaria se mantém até a metade da música, quando ela se adensa, tendo um bate e volta entre os vocais de Lennon e o instrumental, com um ápice para depois voltar à calmaria inicial. Sobre a letra, ela revela um lado extremamente vulnerável de John, apesar da sua fama e fortuna. Ela tem o ponto de partida o assédio e os ataques que John Lennon e Yoko Ono recebiam por conta das suas opiniões políticas, ela principalmente por ser estrangeira. A separação dos Beatles e o uso intensivo de drogas, levando ao isolamento. Ele afirma que por mais corajosos que ele e Yoko pareçam, querendo mudar o mundo, eles não deixam de ser duas pequenas crianças assustadas. E no grande ápice da música, John afirma que não pode culpar os outros pelos ataques que recebe, pois todos vivemos num mundo irracional. E esse verso ele pegou emprestado da canção All Apology de Barrett Strong, e ele conclui fazendo uma analogia com o Sol, dizendo que ele é permanente, mas o nosso mundo não. Remember, abrindo o lado B, temos uma canção com um foco no piano, staccato e com um tempo um pouco errático. Entretanto, ao fundo temos a bateria de Ringo Starr tentando sempre manter o tempo bastante preciso. Um pouco antes da metade da música temos uma mudança de ambiente, saindo do clima do início, onde temos um grande pico e uma grande entrega de John nos vocais. Além disso, a música teve várias versões, como uma passando dos 8 minutos, com vários improvisos, outros instrumentos ali, mas no fim ela foi reduzida para um pouco mais de 4 minutos e meio. Sobre a letra, temos John lembrando da sua juventude de uma maneira desagradável, como conflitos entre familiares e a autoridade, com Joe dizendo a si mesmo para não se desculpar pelas coisas que fez, e também afirmando que quando as coisas no futuro ficarem loucas demais, é para ele se lembrar do seu atual momento de descanso. Em resumo, por pior que as coisas possam ficar, pelo menos ele não é mais pequeno, não é mais criança e tem controle sobre si mesmo. E o trecho, se você mudar de ideia sobre deixar tudo para trás, ele pegou da música Bring It On Home To Me, do Sam Cooke. No final da canção temos uma referência a Guy Fawkes, que no dia 5 de novembro de 1605 tentou explodir as casas do parlamento, e desde então virou um feriado nacional na Inglaterra. John afirma que fez isso de improviso, com a música seguindo em frente até ele editar e colocar uma explosão no seu fim. Love, a sétima faixa do disco, é uma canção toda baseada nos vocais de John e no piano tocado por Phil Spector. Temos aqui uma canção belíssima, extremamente pura, quase como uma canção de ninar, com os vocais de John extremamente sensíveis, e sua maneira de cantar é muito semelhante à que ele havia usado na música Julia, de uma maneira nostálgica, quando ele ainda estava com os Beatles. Sobre sua letra, ela não tem nenhuma enrolação, sendo bastante direta, falando do amor da maneira mais pura possível, como se fosse uma criança tentando descrever o que sente aos seus pais, ou melhor, o que não sente, mas encontrando um grande conforto agora com Yoko Ono. E essa canção sendo um suspiro de vida no álbum, que enquanto nas outras canções há uma grande dor, aqui ele abraça uma esperança e o amor.
Well, 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 a oitava faixa do disco, a mais longa do álbum, se afasta completamente da pureza da canção anterior. Sendo aqui um hard rock bem pesado, com a guitarra de John bem distorcida, com a bateria de Ringo também bastante pesada e muito bem executada, com o Starr tocando muito melhor do que em muitas músicas dos Beatles. Além do baixo de Klaus Voormann, que traz à canção um ritmo e swing. Além disso, temos uma brutalidade nos vocais de John que chega a gritar no ápice da canção, com alguns momentos ele até perdendo a voz. A letra segue para um caminho mais descontraído, tratando do seu relacionamento com Yoko Ono e suas batalhas cotidianas por revoluções, feminismo e também trazendo talvez uma referência ao sexo oral. Look at Me, a nona faixa do disco, é uma belíssima peça com apenas John cantando e dedilhando o seu violão num padrão das suas músicas com os Beatles em 1968, como em Julia, que eu falei anteriormente, mas com essa aqui tendo sido escrita quando ele ainda estava com a banda, mais especificamente na Índia, no seu retiro espiritual com Maharishi Mahesh Yogi. Entretanto, por mais antiga que a música fosse, ela se encaixou perfeitamente no álbum. Na época em que Lennon escreveu os seus versos, ele poderia muito bem estar se referindo ao seu casamento fracassado com Cynthia, mas aqui, seguindo a esteira da terapia do grito primal, forneceu uma autoanálise a John, perguntando quem ele é e o que deve fazer. God, a 10ª faixa do disco e com certeza o seu grande momento, o seu épico. É o tipo de canção que, se você já ouviu o álbum antes, sempre espera pela sua chegada. Eu, particularmente, acho impossível ouvir essa canção sem ficar arrepiado. Não que ela seja bela, na verdade, muito pelo contrário. É uma canção muito dolorosa, pesada e triste e, ao mesmo tempo, hipnotizante. Temos aqui Billy Preston tocando piano ao invés de John, enquanto Lennon apenas canta. Sobre a letra, ela não tem rima, não tem uma simetria. Entretanto, isso não importa, não é importante agora. Essa canção resume completamente todas as faixas anteriores do disco. John, ao longo do álbum, mostrou suas dores, colocou o dedo em todas as suas feridas expostas e, ao mesmo tempo, conseguiu achar no meio de todo o sofrimento uma confiança em si mesmo e o amor. E agora em God, John expurga tudo de ruim e fica com o bom, como se aquele John anterior não existisse mais. Os versos iniciais, Deus é um conceito pelo qual medimos nossa dor, surgiu numa das primeiras conversas com Arthur Janov, com John querendo dizer que as pessoas só buscam Deus quando estão com problemas. E se o ouvinte ainda está em dúvida com sua afirmação, John em seguida fala novamente. Depois, a música inicia uma escalada, com John negando todas as entidades poderosas que no passado o haviam impressionado, e com a bateria pesadíssima de Ringo como se fosse um juiz com seu martelo, confirmando cada uma das suas sentenças, dizendo: eu não acredito em magia, I Ching, Bíblia, tarô, Hitler, Jesus, Kennedy, Buda, mantra, Gita, yoga, reis, Elvis, Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan. E por fim, a canção chega ao seu ápice, o mais alto de todos os topos, como John havia dito aos Beatles no começo da sua carreira, que era lá que eles iriam chegar, o mais alto de todos os topos. Mas agora Lennon quebrando o feitiço, aquela ilusão despreocupada dos anos 60, da liberdade, felicidade, ao afirmar que não acredita nos Beatles. O sonho acabou ontem. Eu era o tecedor de sonhos, mas agora eu renasci. Se despedindo dos fãs dos Beatles, dizendo que ele era a morsa, fazendo uma referência à música I Am The Walrus, e afirmando que ele agora é John, um ser humano normal, e que só acredita nele e na Yoko. E de maneira triste continua sua despedida dos fãs dos Beatles, dizendo que eles vão ter que seguir em frente. Independente disso tudo, o que mais me impressiona é termos Ringo Starr nessa gravação, vendo John negando a banda que o fez chegar aonde ele estava. Fico pensando o que se passava na cabeça de Ringo, provavelmente chocado e triste vendo seu amigo, o irmão de outra mãe, agindo dessa forma. My Mom is Dead, a 11ª, a última faixa e a mais curta também.
com apenas John e um violão, quase como uma canção de ninar, sem nenhuma emoção, numa gravação feita enquanto ele e Yoko estavam na Califórnia, o que explica a baixa qualidade sonora da faixa. Sobre a letra, depois de ter negado tantas coisas em God, como John poderia mais ainda se machucar? Mas podemos interpretar que, como em Mother, ele começa o álbum berrando de dor, a que simplesmente ele está entorpecido, não sentindo absolutamente nada. Conclusão: Plastic Ono Band, o primeiro álbum solo do John Lennon após os Beatles, é um disco em que John olha para si mesmo e busca todas as suas dores, traumas e sofrimento e os expurga, bota para fora, muito influenciado pela terapia do grito primal. Entretanto, no meio de tantas lágrimas, ainda há espaço para esperança e para o amor. Um álbum que é uma experiência e não uma simples audição qualquer. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de curtir o vídeo, caso tenha gostado. E botar aqui nos comentários qual é o seu álbum favorito do John Lennon e qual a sua música favorita desse disco aqui. E compartilhar com seus amigos que gostam dos Beatles, do John Lennon ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir o Insta da Agulha Quebrada, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima!